Mais uma vez, Shalom a todos vocês. Shalom aos católicos, Shalom aos protestantes. Quando se fala protestantes, são os batistas, metodistas, presbiterianos, não é? Luteranos e as demais denominações seculares, como a anglicana, enfim, que agora se juntou ao catolicismo. Shalom, paz aos muçulmanos, aos judeus, aos ascendentes dos semitas, de Abraão, aos ascendentes de Abraão, aos ascendentes de Isaac, Jacó, Yosef, Isaac, Jacó e José, aos ascendentes de Moisés, de Moshe, não é? Enfim, aos ascendentes das 12 tribos de Israel, aos ascendentes daqueles que proclamaram a sua fé no Eterno. Shalom aos evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Shalom, paz a todos vocês. Paz aos livres pensadores, bem como também aos ateus de classe, de postura, de conhecimento, de entendimento. Paz a todos os povos, paz ao Brasil. Olha, eu quero hoje partilhar com você uma palavra que muito aqueceu o meu coração, a minha mente, a minha alma, a respeito da divulgação e propagação da paz, do bem comum a todas as pessoas, a todas as etnias, como também a todos os seres viventes neste planeta. Nós precisamos abrir os nossos olhos, lembrarmos das palavras que sempre vieram com o foco da propagação da paz, que sempre nos faz lembrar e refletir para um mundo de igualdade, de paz, sem brigas, sem ataques, sem ofensas, sem intolerâncias em todos os sentidos, sem menoscabar, menosprezar, sem desfazer o outro, a fé, o credo, a religião do outro. Você já parou para pensar que hoje em dia as pessoas, vou tocar nesse assunto de novo, estão como aquela plateia dentro do Coliseu e das arenas para verem não os milagres, não as curas, as libertações, não para verem o acamado, o paraplégico, o cadeirante, o paralítico levantar e andar. Não para ver as pessoas expelirem tumores, não para verem o homem da mão errada ser curado,
não para verem mortos ressuscitarem, não para verem a glória dos céus, mas para verem, como naquele tempo, leões matando, mordendo a jugular dos seres humanos, despedaçando os cristãos, para satisfazer o desejo psicopático, ditatorial de imperadores romanos, pior do que os imperadores romanos, o desejo daqueles homens que eram para propagar a paz, mas estavam corrompidos no templo de Herodes, em Jerusalém. Os fariseus, os Paulos da vida, o que nós estamos precisando no dia de hoje. Você que é brasileiro, você que é brasileira, você que vive na sua comunidade, na sua favela, você que vive na periferia, no subúrbio, você que não tem um bom plano de saúde, condições financeiras, um ótimo salário, você que luta não para viver, mas para pagar os seus impostos, suas contas de luz, de água e aluguel, tentar comprar comida no mercado, porque está super faturado, super caro. Você que vive nessas condições e almeja um alívio, um conforto na sua casa, na sua vida, na sua família, você que tem um filho que você confronta com o vício da droga nele, e ele está ali preso nas mãos dos traficantes do vício, do tráfico de drogas. Você que tem um filho problemático. Você que agora tem um filho com câncer, uma filha com câncer. Você que agora tem o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô, o seu irmão, a sua irmã, sua esposa, o seu marido, internado numa UTI em decorrência da dengue hemorrágica e da Covid-19. Você que tem alguém prestes a morrer. O que você quer nesse momento? Uma palavra de fé, uma palavra de autoajuda, de autoestima, uma palavra que ressuscite dentro de você o poder que já está aí dentro de você mesmo. Já está aí. E você passe a usar esse poder. Detalhe, sem pagar um centavo para pastor, para rabino, para padre, para médium, para palestrante, nenhum. Mas pague só o preço de acreditar no Criador, no Yahshua, no Yah, de acreditar nos anjos, acreditar que as suas palavras têm poder. Você prefere acreditar ou você prefere perder o seu tempo? 10 minutos, 20 minutos, 30, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, ouvindo as pessoas se debaterem, se machucarem. Não, porque o Deus de Moisés não existe. Não, porque o judaísmo é a lei. Não, porque Jesus condenou. Não, porque o Jesus nazareno, o Jesus físico era uma coisa, o Jesus que ressuscitou é outra. Não, porque a Torá. Não, porque o Talmud. Não, porque eu sei mais. Uma verdadeira exposição do egocentrismo, de vaidade, de quem sabe mais, de quem sabe menos, de quem é formado, de quem não é formado, de quem sabe hebraico, de quem sabe grego. Você tem cabeça para isso nesse momento? Ou você quer ver
as coisas de fato acontecerem. Não perca o seu tempo correndo atrás de doutores, de sábios e de debates. Resuma o seu tempo. Valorize o seu tempo atrás do Senhor, que quer operar maravilhas na sua vida. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Por que será que é difícil achar fé na terra? Porque os homens estão empenhados por uma força do mal em desconstruir Deus, em desconstruir as Escrituras, em desconstruir o judaísmo, em desconstruir, seja lá quem for, Binei Noá, Binei... Oh, meu pai, Binei Noá, Binei Nissim, descendentes de Noé, descendentes de Abraão, descendentes de Jacó, de Isaac, de José, de Salomão, de Moisés. Existe uma força-tarefa se levantando contra o povo de Israel, espiritualmente falando. Existe um exército de ateus nas lives. E eu quero que você não perca o seu tempo com isso, mas que você ganhe tempo, vivenciando, se alimentando, tendo experiências profundas, maravilhosas e resultados na sua vida física, financeira, sentimental, conjugal e saúde do corpo. Tenha experiência com o Criador, com o Espírito de Deus. Não deixe que apaguem as chamas da palavra de Deus no seu coração. Seja você católico, evangélico ou protestante, não deixe que esses homens entrem na sua cabeça, porque na verdade eles não sabem de nada, vezes nada e vezes nada. Você esteve lá nos tempos bíblicos, você foi testemunha ocular? Foi? Você viu alguma coisa? Você ouviu? Você esteve nos tempos de Moisés, de Abraão, de Isaac, você esteve nos tempos de Jesus? Você está vivo até hoje? Você viu o que ele fez, o que ele não fez? Então hoje é muito fácil. Não porque eu peguei as escrituras, não porque o papiro, não porque o sumérico, não porque... Tudo é muito fácil hoje. Só crê quem já teve experiência espiritual. Você é irmão, você é crente. Cuidado com gracistas disfarçados de ateus. Cuidado com pastores e homens que ficam pregando contra rabinos e judeus, pregando contra a lei. Automaticamente estão pregando contra Yeshua e Jesus, porque era judeu também, cumpriu a lei. Não perca o seu tempo com essas coisas. Saíram de um sistema religioso que era falso, dizem, católico, apostólico romano, idólatra, partiram para o protestantismo, para o evangélico, também se tornou falso, segundo, porque pregam mentiras, pregam dízimo, oferta e vivem, exploram para as pessoas, outros doutrinam as pessoas com doutrinas loucas, fanatizam. E agora caíram num outro sistema chamado graça, que não é a graça do Novo Testamento. É a graça do conhecimento falso, agnóstico da nova era que vem vindo da Europa, que vem vindo dos Estados Unidos, que vem vindo para o Brasil e pegou um montão de gente. Dizem-se agora libertos pela graça, mas tornaram-se perseguidores do povo escolhido de Deus. Não perca o seu tempo com isso. Isso tudo é semelhante. Se nós estamos doentes, nós queremos médico e queremos remédio, queremos cura. Se estamos com fratura, queremos cirurgia. Se estamos com tumores, queremos cirurgias a laser,
cauterização, quimioterapia, fisioterapia, ou abrir e tirar o tumor. Se estamos desempregados, queremos empregos. Se estamos impossibilitados de andar, queremos fisioterapia para podermos caminhar de novo. As pessoas que hoje se dizem gracistas, os falsos gracistas, as pessoas que hoje se dizem doutores e mestres de seitas que existem por aí, que pregam contra as Escrituras e o Antigo Testamento, elas estão servindo de empecilho na vida das pessoas, como médicos que têm o poder de curar, o poder de remediar, o poder de aliviar, o poder de dar vida para essas pessoas de qualidade. São como médicos, mas estão como os fariseus, têm a chave do reino de Deus, o conhecimento, mas negam o conhecimento e tornam essas pessoas 2 vezes réu do inferno, como disse Jesus. Inferno no sentido de escuridão, ignorância, presos dentro de um cemitério, presos dentro de uma religião, presos dentro de uma doutrina, presos dentro de uma escuridão e se decompondo a cada dia, porque estão matando Deus e Jesus e o Espírito Santo dentro das pessoas. Você prefere isso ou você prefere cura? Libertação, salvação, experiência com o Senhor. Eu vou colocar esse vídeo como uma ilustração para você ver e comparar. Pessoas estão doentes, estão morrendo, e essas pessoas, esses homens ateus de lives, pregando que o sol é um Deus, que a lua era um Deus, que as estrelas eram Deus, que Deus de Israel nunca existiu, pregando isso, pregando aquilo, aquilo outro, negando a Deus, colocando até posts, lives de um Pondé da vida que é ateu. Pessoas que estão nas trevas e estão morrendo e não estão percebendo. Pessoas que estão no caminho largo. Pessoas que estão descredibilizando a Bíblia e as Escrituras. Sabino, Miranda e tantos outros, Ed. Uns espíritos imundos de porco que têm surgido para confundir a sua cabeça. Só quem passou pelo câncer e venceu sabe o que eu estou falando. Só quem passou pela morte e venceu a morte com visões e presenças de anjos na UTI sabe o que eu estou falando. Eu conheço várias pessoas que estão no meu grupo de oração do WhatsApp e elas têm testemunhado a presença real de Deus. Real de Deus. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Se você não busca, se você não invoca, na sua casa, não precisa vir em lugar nenhum e pagar nada. Se você não busca, se você não corre atrás, não tem como acontecer nada. Mas o mal está te buscando. Satanás e os demônios, não como espírito de rabo e chifre, mas os homens, os opositores da fé, da graça, de Moisés, de Abraão, do reino de Deus, de Yeshua, de Jesus, dos apóstolos, está te buscando, correndo atrás de você, através de grupos de debate, através de canais do YouTube de debate, buscando consumir a sua alma e a sua fé. Cuidado. Veja esse exemplo agora de um paciente que morreu na porta do hospital, não é? E os médicos que tinham tudo para salvá-lo, curá-lo, fazer uma ressuscitação, uma manobra para poder salvá-lo, deixaram morrer por causa de burocracia. Burocracia. Politicagem. Está matando também na religião, na teologia, na fé. Acompanha comigo. Agora vamos falar do caos na saúde. Idoso morre em frente a um posto de saúde aqui na Zona Norte, posto do IAPI.
Ele tinha consulta marcada com um cardiologista, chegou um pouco antes e teve um ataque cardíaco fulminante. O problema é que as pessoas pediram socorro para médicos de uma outra unidade próxima, mas o atendimento foi negado, hein? Foi na tela. A família do paciente ficou desesperada com a notícia. Não foi assim. A filha do idoso passou mal e precisou de atendimento médico. Altamiro Dupien Guimarães, de 72 anos, chegou de táxi ao Centro de Saúde API, na zona norte de Porto Alegre, por volta das 6h30 da manhã. Ele tinha uma consulta marcada. Segundo testemunhas, ele já desceu do carro passando mal e caiu no chão. Ele desceu do táxi e foi caindo devagarinho. Ele estava respirando normal, ele só caiu. Aí, em seguida, ele já começou a passar mal. Como o centro de saúde ainda estava com as portas fechadas, populares foram buscar socorro do outro lado do prédio, na emergência em saúde mental e API, que funciona 24 horas. Lá tinha uma ambulância da SAMU parada e tinha médicos lá dentro. Eles se negaram a vir. Eles disseram que não era a área deles, que eles eram da saúde mental, que eles não poderiam vir até aqui. Sem socorro próximo ao posto, o SAMU foi acionado pelo 192. A ambulância levou cerca de 40 minutos para chegar. Neste intervalo de tempo, foram os pacientes que também buscavam atendimento aqui que prestaram os primeiros socorros. Massageou bastante, não sei se fez como deveria ser feito adequado, mas sei que ela batalhou bastante ali. Foi feita a massagem no peito dele, aí ele voltou, porque ele já caiu desacordado. Aí ele voltou a respirar, a gente parou. Não sabiam que tinha que continuar? Sabia, o médico da SAMU quando chegou, aí ele disse, tinha que ter continuado, mas quem é que ia saber que tinha que ter que continuar a massagem nele? O laudo da perícia deve confirmar a causa da morte. É um absurdo isso aí, a saúde é um absurdo. É o fim do mundo, tio. Muito bem, vocês viram aí os meus sentimentos. Eu não sei quanto já passou essa reportagem, né? Faz tempo. Mas aí ficam os meus sentimentos, né? A família, reforço de novo. E que o Senhor tenha abraçado, recebido esse Senhor aí, por negligência, imprudência, desleixo, descaso, médicos, maca, equipamentos de ressuscitação de alta tecnologia, ali, né, ambulância, e negaram a oportunidade de uma segunda chance de vida, saúde, de salvação ali para esse Senhor. É disso que eu estou falando. As pessoas, elas estão cansadas de não, porque o Deus da Igreja Católica é o verdadeiro, a Igreja Católica, o Deus da Igreja Assembleia de Deus é o verdadeiro, não porque o Deus da Presbiteriana, não porque Jesus se revelou na Deus em amor, não porque o Deus verdadeiro está na congregação cristã do Brasil, não porque o Deus poderoso está aqui na Renascer, não porque o Deus poderoso está aqui no judaísmo, não porque o Deus está lá no Islã, está nos muçulmanos, está lá em Meca. Não, está lá em Jerusalém, na Pedra do Domo, no Muro das Lamentações. O que foi que Alcha disse? Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quero começar hoje falando sobre isso daqui para você, olha só. O avivamento dos ismos modernos do ateísmo, o avivamento para desconstruir, desqualificar, para tirar a vida da palavra de Deus, das Escrituras. Tomemos cuidado com o novo ismo, o negacionismo a respeito de Jesus, do Espírito, do Senhor, do Eterno e da sua palavra. Mas estão pregando isso, alegando que quem nega Jesus somos nós, os judeus. Não vou entrar no campo se Jesus é o Filho de Deus ou não, e eu respeito a sua crença, a sua fé. Mas quem realmente está negando Jesus? Aceita ele como o Filho do Eterno para um pretexto. Quem está negando Jesus, a sua essência, suas palavras, seu evangelho, sua simplicidade, sua humildade, sua graça, de graça recebestes e de graças dai, o seu combate aos fariseus, e não ao povo judeu, o seu combate
aos homens maus do templo, aos corruptos do templo, não é? E não a Torá. O seu combate contra o templo contaminado já por ladrões, por homens que faziam daquele lugar a casa de ladrões, do escorpião e da lagarta, a casa de fazer um comércio. Quem nega Yeshua, pior ainda do que os judeus, negam ele como filho único de Deus, porque se o aceitasse, respeitaria essas palavras e não fariam o que fazem hoje, dentro dos templos e também criando debates loucos, por provar que. E negam Jesus porque negam a sua palavra. Passam por cima da palavra de Yeshua, Yahushua, Yahweh, o Eterno, Yahvé, como você queira. Então quem nega a Jesus não é o povo de Israel, não. Quem é mais hipócrita, quem é mais blasfemo, são muitos daqueles que dizem que tem Jesus no coração, mas tiram Jesus do coração e trocam ele por cartão de crédito, cheque, débito, maquininha, dízimos, ofertas, votos, sacrifícios, campanhas, carros, coberturas, fazendas, aviões, helicópteros, carros blindados, segurança. Você sabe o que eu estou falando, enquanto os membros estão na pindaíba. Está vendo? Faz tempo um esforço violento no mundo para desqualificar o Eterno, o Criador, Yahweh, e até mesmo o próprio Yeshua, Yahushua, e os profetas das Escrituras em geral. Tem um aí que chama o profeta Isaías de vagabundo, etc, etc, porque se diz palestino e se diz contra o povo de Israel. Na verdade é um antissemita, não é? Disfarçado aí no meio, seguidor de Nazareno. Do Nazareno é seguidor nem aqui, nem na China, nem no raio que o parto. Vamos lá. O que está escrito no livro de Lamentações, o que ela fala? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Você que tem a palavra de Deus aí no seu coração, as Escrituras, não é? Lamentações 3, 21 e 24. Vai dizer assim, não é? Zot ashiv el libi. Zot ashiv el libi. Alken oshir. Alken oshir. Disto me recordei no meu coração. Por isso tenho esperança. Nas versões atuais, lá está: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As Escrituras não foram feitas para o uso de debates e discussões loucas. Sabia disso? Por isso que eu estou falando de remir o tempo. Insta-tempo, fora de tempo, está escrito em cartas do Novo Testamento que pregue a palavra de Deus, que leve cura, saúde espiritual, psíquica, psicológica e mental a essas pessoas, sem cobrar-lhes impostos, que tire essas pessoas da ignorância, do sofrimento. O que está escrito no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 9, 10, 11? Vamos dar uma olhadinha lá? Presta atenção, você que acha que está se alimentando, se enchendo de água da vida, de pão da vida, de maná que vem do céu. Você que acha que está se alimentando de uma água boa, de um maná que vem do céu. Mas não! Esses debates são em vãos, são píferos, não servem para nada, não servem para ofender ou massagear o ego de um, de outro, para chatear, para causar dor, tristeza ou falta de fé. Troque os debates. Debate católico versus protestante. Calvinismo versus não sei o quê. Para com isso. Olha
a vida que você está levando, o país onde você está, as pessoas das ruas, nas casas, nas favelas, nas comunidades. Olha o preço da comida, da carne, da mistura, olha o preço da luz, o preço da água, do aluguel. Olha o baixo salário que está tendo e você está prestando atenção, perdendo tempo em discutir se o católico está certo, se o protestante está certo ou não, se o judeu está certo, ou se o muçulmano ou não, se Jesus é o certo ou se Moisés é o errado. É perca de tempo, porque ambos estão na glória, lamentando por essa arena, lamentando por esses debates inúteis. E você poderia estar salvando pessoas, você poderia estar pegando o seu grupo e fazendo abaixo-assinado contra a fome, contra a miséria, contra a seca no Nordeste, contra a violência no país, contra o tráfico de drogas, contra a má gestão de políticas públicas nas escolas, na educação e também na saúde, hospitais e postos de saúde. 400 e poucas, não sei quantas, 496 mil pessoas já estão morrendo ou estão contaminadas com a Covid-19 de novo. 500 mil de pessoas diagnosticadas e internadas com dengue hemorrágica em hospitais. Não percam tempo com debates inúteis, ganhem tempo ajuntando grana, dinheiro, ajuda solitária, hospitais de campanha, cilindros de oxigênio, remédios, insumos hospitalares para os doentes. Tito 3, 9, 10, 11 vai dizer, em grego, moras desentens, kai genealogias, kai eres kai, macas ou machas, nomicas, peristazo e singar anopelens kai mataioi. Está escrito em Tito 3, 9. Evita as discussões insensatas, que foge do bom senso. Você vai num debate, a pessoa, em vez de formular perguntas sobre aquele tema, quem é Deus, já joga para uma outra coisa, para tentar colocar você como um judeu satanista, como um judeu imundo, um Deus imundo, falando de Talmud, falando de uma outra situação, que tem que ter um outro debate. Atacando, humilhando, xingando. São discussões insensatas, que não têm bom senso, que não têm regra, que não têm equilíbrio, que não têm equidade, que não têm respeito. Genealogias, contendas e debates. Está aqui, ó. Debates sobre a lei. Porque não tem utilidade e são fúteis. Já no tempo de Shaul, no tempo de Paulo, dos apóstolos, havia esses debates, não é? Quem estava certo? Moisés ou Yeshua? Yeshua ou Moisés? O evangelho que Jesus trouxe, as boas novas, ou a Torá, ou a lei cívica de Moisés, ou a lei oral passada? Perca de tempo total. O importante era, a melhor coisa, ignorar, como eu fiz e vou fazer a partir de agora. Falar do Evangelho, rezar, orar, interceder, viver o que eu tenho vivido, o que eu vivi há 30 anos atrás. A graça, o poder, os milagres, as curas, os livramentos, as visitações de anjo nos lugares. É isso. Porque se tem uma realidade que todos nós desconhecemos e menosprezamos, é a espiritualidade. Mas quando nós fechamos os nossos olhos, ficamos esticados no caixão, todo mundo que está ao redor fica
que Deus o tenha, que Deus o receba no mundo espiritual. Precisa morrer para acreditar no mundo espiritual? Precisa morrer para dar crédito às Escrituras e à palavra de Deus? Precisa morrer para dar crédito ao Criador? Precisa morrer para dar crédito a anjos? É muita burrice, muita tolice, muito enchimento de linguiça teologal. Continuando, Tito, capítulo 3, agora versículo 10. Em grego, Hairetikon anthropon metamiankai deuteran neutrician paraitou. Ou seja, do grego para o português, evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo a primeira e a segunda vez. Versículo 11. Eidons roti exestraptai toitos kai hamartenei on autocatacritos. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. O homem faccioso aqui, quando você pega no grego, quer dizer seguidor de uma doutrina falsa, não é? Que do grego é hairetikos, ok? Seguidor de uma doutrina falsa. E o pervertido, essa pessoa já está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Olha, pervertido do grego é exestraptai ou extrepon, ou seja, dar a volta, torcer, destruir totalmente, virar, inverter, mudar para pior, perverter, corromper. Então, não adianta eu ir para um debate, você ir para um debate, caro amigo, pastor evangélico de verdade, ungido espiritualmente, escolhido por Deus, para guiar as pessoas sem corrupção, safadeza, malandragem, oportunismo, exploração. Você que é pastor, que vive o evangelho, que vive as escrituras com temor, com respeito e amando as pessoas. Não vá para debate, é perda de tempo, porque a pessoa, ela já deu a volta, ela já saiu do caminho reto, ela já deu a volta na curva do pecado, da corrupção, na curva da teologia, na curva da politicagem suja, seja lá com PT, com PL, com PMDB, ela já deu a volta com empresários corrompidos, ela já deu a volta com traficantes de morro, ela já lava dinheiro para o tráfico de drogas na igreja, através de doações, de dízimos. Não adianta ir para debate, por isso que essa pessoa é bilionária. Tem rádio, tem TV, não adianta. Já ganharam o seu reino nesse mundo, disse Yahshua. Essa pessoa, ela já torceu as escrituras. Ela já destruiu totalmente as virtudes espirituais das escrituras. Ela já virou, ela já inverteu, ela já mudou para pior, para a perversão corrompida. Não adianta você querer pregar, você querer defender as escrituras num debate quando o seu oponente é corrupto, porque deixou a sua mente ser cauterizada pelo mal deste mundo. Sua fé para ele não vale nada, as escrituras não valem nada, o Antigo Testamento não vale nada, o Novo Testamento não vale nada, Jesus não vale nada, quem vale para ele é Paulo e essa falsa pregação da graça que já está indo para um outro caminho, um outro âmbito. Já está levando as pessoas a crer no sol, na lua e nas estrelas. O que o Timóteo vai nos ensinar também sobre isso? Segundo Timóteo 2, 22, está vendo como é perigoso os debates? Cuidado, tem muita gente aí que vem falar comigo perdendo a fé, por causa que um Sabino disse que a Bíblia é falsa, porque um tal de Miranda disse que a Bíblia não vale nada, porque um tal de Jadson ou Jackson
também está dizendo que Deus não existe. Cuidado! Na hora em que você estiver chegando a sua hora, você vai saber se Deus existe ou não. Aí você vai saber se você ocupou o seu tempo. Eu não estou botando medo, não. Você vai saber se você ocupou o seu tempo sabiamente ou desperdiçou o seu tempo desprezando a Deus. Porque na hora em que você for fechar os teus olhos e sair do seu corpo em um hospital, em um leito, ou a hora em que você estiver lá na maca, na UTI, na CTI, na hora em que você estiver agonizando para sair, não vai ter Jackson, não vai ter Jason, não vai ter Miranda, não vai ter Ricardo Miranda, não vai ter Fábio Sabino, não vai ter ninguém desses caras. Não vai ter irmão Ed, não vai ter nenhum desses caras para segurar a tua mão, para te segurar e te levar para o outro lado da vida. Cuidado! Segundo Timóteo 2, 22, 23. Está escrito assim: tas deneotéricas, epitasmias, peleogen, dioken, dedidaikai, dicaios, simen, pestin, agapen, eirenen, mectaton, epicalomenon, epicalomenon, ton, kyrion, catarras cardias. Isso é grego, tá? Está dizendo assim, segundo Timóteo 2, 22, 23. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Não é para seguir a paz, a fé e o amor com os que se dizem ter coração puro, mas são corruptos. Estão fazendo o que estão fazendo com as pessoas nas igrejas, mentindo, corrompendo, levando as pessoas a desenvolver violência, empunhar armas dentro das igrejas, atacar o outro porque é de outra religião, de outro partido. Isso não é Espírito de Deus da Bíblia, das Escrituras. Versículo 23, 2 Timóteo 2. Tas demoras cai apaideutos zesteseis, paraitou eidons, coti, genosin, macás ou machás. E repele as questões insensatas e absurdas, como o outro lá disse que Maria e José não eram judeus. O ódio desse cara contra os judeus é tacanho. Deveria ser, eu vou entregar esse cara na Federação Israelita do Brasil. Porque o que ele faz é antissemitismo deslavado na cara dura. Só para tirar Jesus como se Jesus não fosse judeu. Só na cabeça tacanha dele. Muito bem. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendrarão contendas. São debates inócuos, idiotas. Só cria briga, contenda, ofensa, um maltrata o outro. E ninguém sai alimentado, aliviado, que maravilha, agora eu sei, agora eu aprendi, agora eu estou feliz. Não. Sai todo mundo confuso, Deus existe ou não, aquela coisa. Cuidado. São esses espíritos que Paulo enfrentava no tempo dele. Esses caras que estão na live aí, em debates aí em arena. Cuidado. Cuidado crente, cuidado evangélico. Cuidado. Muito bem. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Eles não têm paciência, não têm educação, eles não têm absolutamente nada disso. Para nós terminarmos, eu termino essa live dizendo: quando você
entende o que a pessoa, em assuntos bíblicos, é agressiva, tendo ciência que está errada, ignorando o fundamento do certo e do verdadeiro, e que está errada, a Bíblia orienta não lançar pérolas aos porcos. Olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Uma ilustração, a abelha chegou e conversou, foi bater um papo com a mosca varejeira. Ela falou: mosca, você já experimentou o mel? As rosas, as flores, as margaridas? Já experimentou os lírios? Já experimentou as azaleias? Não, meu barato é outro, meu negócio é outro. Que mel, o quê? Mel, coisa de frouxo, você tá louca? Ô abelha, que isso, abelha? Para com isso. Meu negócio é caniça, é em decomposição, é os bichinhos comendo, é o sangue, é o pus, é coisa podre. Meu negócio é fezes, meu negócio é sujeira, é fossa, é privada, é bicho morto. Meu negócio é esse. São rios, córregos podres. A mosca não quis saber do mel. Mesmo sabendo que o mel é gostoso, é nutritivo, é remédio, é saúde, é vida, tem um cheiro bom, e os lugares onde tem mel são maravilhosos. A mosca quis o que era pérfido, ruim. Por quê? Porque cada um no seu quadrado, no seu instinto. A mosca estava cumprindo aquilo que era o seu instinto na natureza, que é ir nesses lugares podres e sujos e espalhar doenças e epidemias. Esse é o papel da mosca, que é uma praga. Entenda, meu irmão, se você crê nas Escrituras, crê no Ruach HaKodesh, no Espírito Santo, se você crê em Alcha do seu jeito, não tem problema. Se é Deus ou não é, isso tudo a gente vai descobrir quando nós morrermos e chegarmos diante de Deus do outro lado da vida. Isso nos será revelado. As pessoas vão ficar, como diz um teólogo, teremos muitas surpresas do outro lado da vida. Não adianta querer ficar batendo no outro, convencendo o outro que o outro é errado, que o judeu não crê que Jesus é filho de Deus, ele é porque ele é. Não adianta. Tem coisas que só depois da morte serão reveladas, as pessoas irão entender, irão ver. Não adianta, é perca de tempo. Pare de brigar, de questionar, de atacar, de debater, de agredir a fé, a cultura, a tradição um do outro. Ganhe tempo, venha remir o tempo, fazendo o bem, a caridade, a paz, o amor, a igualdade. Porque quando fechamos os olhos, comparecemos diante da excelsa e grandiosa luz, o eterno, a misericórdia, a bondade. Lá sim, é isso. Eis-me, é isso. E pronto, acabou. O que te garantirá o seu green card em um estado de espírito de paz, de bondade, de tranquilidade, salvação e felicidade, são os seus atos aqui no mundo. Então, caras como Ed são moscas varejeiras. Caras como Sabino, Ricardo Miranda, Jason, são moscas varejeiras. São moscas que não vai entrar na cabeça deles nunca, porque se corromperam pelo insumo, pelo cocô, pela merda de animais dos homens. Se corromperam pelos corpos em decomposição, potríferos, pelos rios podres dos córregos, pelas doenças, pelo sangue podre das teologias que entraram pelas veias do seu espírito, da sua alma. Mateus 7,6. Olha o que Yeshua Yahushua diz, pela orientação de Yahweh, ou Yahvé, o Pai das luzes. Em grego, Medotenton adjontois kizin, Menden valententos margaritas rimon en prosen. En prosten. Ton koiron men pote.
catapartenson autosen tois posinauton, kai stitrapentes, rexosen rimas. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Quem teve experiência com Jesus foi você. Quem teve experiência com Yeshua, com Yahshua, foi você. Quem teve experiência com o anjo foi você. Quem teve experiência com o Pai foi você. Não foi o Fábio Sabino, não foi o Ricardo Miranda, não foi o Jason, não foi o irmão Ed. Não foram esses caras que se perderam a serviço de Satanás, das trevas, do mundo do vazio. Não foram esses caras. Quem morreu na cruz por você foi Yahshua. Primeiro para os judeus. Ele veio para os seus rejeitaram. Jesus agora é de todos. Foram incorporados, como Paulo fala, figurativamente falando, a videira. Enxertados, plantados, outros ramos, outras plantas, enxertados na videira. O porco não sabe o que é a pérola e nem o seu valor. Ele sabe o que é lavagem, o que é abrolhos, lama e fedor. E isto o atrai. O cão também. No tempo bíblico, eles se alimentavam das carcaças de animais mortos, ossos e restos de cadáveres humanos jogados para queimar no Vale de Rinom. Só um minuto aqui. No Vale de Rinom. Os cadáveres das prostitutas, das que eram pegas em adultério, que morriam apedrejadas, os cadáveres dos doentes leprosos e de animais, etc. Eram jogados num aterro sanitário chamado Vale de Ginon, né? Que depois vem Guiena, aí vem infernos, aquela coisa toda. Que era esse o lugar. Fizeram uma associação figurativa disso. E os cães se alimentavam dessas carniças e desgraças. Esses homens que eu citei agora, irmão Ed, que diz que é irmão, Fábio Sabino, Ricardo Miranda, Jason, e todos esses discípulos que eles estão fazendo, pagando cursos disso, aquilo outro, teologia reversa, esses homens, e os que se autodenominam como gracistas, com todo respeito aos grupos da graça, mas muitos de vocês tornaram-se cães, porque vocês passam dia e noite, não oferecendo oração, não oferecendo cura, conforto, alento, carinho, abraço, amor, libertação e salvação das pessoas em suas mazelas de problemas sociais, de drogas e problemas financeiros, etc. Carinho e tantos conflitos familiares entre pais e filhos, família, aquela coisa. Vocês se tornaram cães porque vocês se contaminaram com a doença, o vírus da ira, o vírus da raiva contra Moisés, contra as Escrituras, contra o Antigo Testamento. Ficam guerreando, só postam isso, só tornaram-se fanáticos, bitolados, tornaram-se doidos, loucos, doidivanos, cegos, fanatizados em pregar contra o Antigo Testamento e contra Moisés. Perderam a noção do tempo, da remissão do tempo, perderam a noção da graça, perderam a noção do amor, da misericórdia, do reino de Deus. Perderam a fé, perderam a salvação, perderam Jesus, perderam Yahshua, perderam Yahweh, perderam o eterno, perderam Yahvé, perderam as Escrituras.
se tornaram soldados do mundo dos ateus disfarçados de graça, teologia reversa. A que ponto vocês chegaram? A que ponto? Se possível for, enganariam até os escolhidos. Saia desse lugar, saiam desses lugares e voltem a falar de Deus. Voltem a orar pelas pessoas. Voltem a atender as pessoas com carinho e com amor. Não é porque saíram de um sistema corrupto, não é porque saiu de um sistema corrupto de dízimo, oferta, voto, corrupção, pastor com política, não é porque pastor adulterando, não é porque vocês viram isso, que vocês precisam agora se matarem, se suicidarem espiritualmente na fé, escondendo-se atrás de uma pregação diabólica chamada graça reversa, graça contra o Antigo Testamento, graça contra a lei, graça contra a Torá, graça contra Moisés. O próprio Jesus dá um tapão na cara de vocês, Yahshua, recebendo o Moisés no Monte Tabor e conversando com ele. Shalom, a paz. Viva como eu, tenha o seu grupo de oração, ouça os testemunhos de cura, milagres e libertação, como está acontecendo no grupo do WhatsApp Rosa de Saron. Viva a fé, viva o amor. Não permita que o mal, que os demônios de mestres e doutores acabem com a sua fé, destroem e matem Jesus mais uma vez e persigam o povo de Deus, de Israel mais uma vez, colocando mentiras na sua cabeça. Shalom a todos.